Me sinto profundamente honrado de ter recebido esse convite e tremendamente peixe fora de água. Estou tentando respirar. Mas se Deus nos permitir, Ele falará uma coisinha para o seu coração, para os irmãos poderem dizer, valeu a pena estar nesta hora particular. Eu estava ouvindo essa música e lembrei que eu não sou tão brasileiro assim. Há muita coisa lá que eu não entendi. Ainda que sou mais brasileiro do que a maioria dos irmãos. No sentido de que eu estou aqui mais tempo. Mas parece que a gente tem que nascer aqui. Eu nasci na Bolívia, país vizinho. E fui criado lá. Mas sempre com essa mistura de cultura, a gente perde muito. Mesmo estando nesse país tantos anos. Pelo menos eu tenho uma coisa a meu favor. Eu escolhi ser brasileiro. Que vocês não escolheram. Uma pergunta. Por que estamos aqui na Terra? Por que nascemos? E a única resposta que me satisfaz, eu acho que é bíblica, é que nós nascemos pela mesma razão que Deus criou o universo. Isto é, unicamente 100% para a sua glória. Se é para falar sobre a igreja relevante, biblicamente só podemos dizer uma coisa e todo o resto é apenas ramificação. Que a igreja só cumpre sua missão, seu papel, se ela for uma igreja que glorifica a Deus e não a si mesma. Eu tenho um texto que eu gostaria de ler em Romanos capítulo 1, muito conhecido o texto, em que o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a glória de Deus, tendo a obrigação fundamental, total de glorificar a Deus, não fizeram isso. E a igreja que bebe nas fontes da cultura vai se tornando irrelevante na medida que ela também troca a glória de Deus pelas imagens. Principalmente imagens não de escultura, não imagens feitas por mãos humanas, mas a imagem que você vê no espelho de manhã. Essa é a imagem. Lembra que Deus nos fez em sua imagem, mas era para essa imagem refletir a glória de Deus.
Mas esse texto diz que Deus está bastante irado com a população do mundo, com o Brasil e talvez, possivelmente, com a sua igreja. Portanto, nestes minutos que eu tenho aqui, eu gostaria muito de primeiramente orar com os irmãos, pedindo que Deus tenha uma palavra para habitar no seu coração, para lembrar cada dia que você vai para a escola, cada dia que você vai para o trabalho, cada dia que você vai para pregar, cada dia, lembre, eu estou aqui unicamente para glorificar a Deus. Senhor, muitíssimo obrigado que Tua palavra nos dá essa orientação, porque senão estaríamos como nave espacial que perdeu contato com suas origens e que não sabe como está, para onde vai, nem tem nenhum destino seguro. Todos nós temos respostas para as necessidades do nosso mundo. Resposta não falta, Senhor. O que falta, Senhor, é vontade, é compreensão e saber como nós podemos tornar a Tua igreja, até que nós podemos influenciar esse Teu povo mais relevante para a sociedade em que nós vivemos, sociedade brasileira. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós. E que durante esses dias, Senhor, tenha alguma coisa para nós dizer. Uma coisa realmente que nos ajudará a cumprir essa missão que o homem, em geral, tem deixado simplesmente desaparecer como água na areia. Que estamos aqui unicamente para Te glorificar. Em nome de Jesus, amém e amém. A nossa sociedade é dividida, pelo menos na minha opção, ou ótica. Me parece que o Brasil educado nas boas escolas e universidades é pós-moderno. O significado do pós-modernismo é relativismo e narcisismo, individualismo e eu vivo como eu quero, quando eu quero e como eu quero. E qualquer autoridade suprema não é comigo. Eu creio que eu posso fundar o que eu estou dizendo pelo fato de que na cidade de São Paulo, um dos bairros mais ricos e bem preparados intelectualmente, uma igreja batista ficou lá anos sem crescer quase 1 ou 2%. Quando aquela mesma igreja deslocou, alguns conhecem essa igreja, ele começou a crescer e a se tornar provavelmente relevante para uma sociedade da periferia. Por quê? Porque o povo bem preparado, que bebe pensamentos nas melhores escolas deste país, está ouvindo professores que estudaram com os melhores professores do primeiro mundo. E a igreja do primeiro mundo, meus irmãos, em grande parte se tornou irrelevante. Por que é isso? Por que na igreja da minha filha, que mora na Alemanha, o meu genro, quando foi eleito para fazer parte do conselho da sua igreja, eles colocaram no estatuto da igreja de Ruit, pertinho de Stuttgart, o pastor dessa igreja tem que ser crente.
Os irmãos querem saber uma igreja irrelevante? Uma igreja que é liderada por pessoas não cristãs, pós-modernas, que falam de tudo menos aquilo que mais importa, a glória de Deus e o que Deus fez, mandando seu Filho para cá, para que nós possamos saber como glorificá-lo e fazer a obra de Deus crendo nesse Filho. Eu fico admirado. Eu estive há pouco tempo em Belo Horizonte, numa área rica, onde todo mundo tem curso superior, provavelmente. Se não, é porque herderam muito dinheiro dos seus pais. Igrejas não existem, ou quase não existem. A igreja que eu visitei tem lugar para 200 pessoas, mais ou menos. Mas muitos deles vêm de fora daquele bairro. É um bairro pós-moderno. Deixe-me ler o que Charles Colson tem a dizer sobre o que faz educação superior para o nosso mundo moderno. Ela liberta a gente da estrutura absoluta da fé e doutrinas que orientaram a sociedade durante séculos anteriores e criam o homem alienado, o homem vazio, sobre o qual T.S. Eliot escreveu no início do século passado, que tem produzido este pluralismo, gente procurando por todo lado, onde que vou encontrar significado para a minha vida. Cada um escolhe a fé que melhor lhe convém. Charles Colson escreve sobre o efeito desse pensamento no niilismo predominante nesta era destituída do espírito. Um exemplo trágico foi a morte de David Kennedy. Não sei se os irmãos sabem que Roberto Kennedy deixou um filho quando ele morreu lá em Hotel Ambassador de Los Angeles. E esse filho, terceiro filho de Roberto Kennedy, um amigo comentou sobre esse rapaz, Davi, não tinha nada que o prendesse à vida. Mesmo quando não esteve drogado, a personalidade dele era tomada por um sentimento profundo e arrasador de niilismo. Ninguém, nenhum emprego, nenhuma distração lhe dava alguma coisa para se ligar. Nada de significado, a não ser se drogar para esquecer que estava vivo. Dorothy Sayers era amigo de C.S. Lewis. Ela chamou este o pecado que não acredita em nada, não se importa com nada, não quer saber de nada, não interfere em nada, não gosta de nada, não odeia nada, não encontra propósito em nada, não vive para nada e só continua vivo porque não há nada que leve a morrer. Coitados, coitados. Se não há verdade absoluta, se não tem nenhum lugar para conhecer a fonte da vida abundante, se não encontra nenhuma razão para viver, além dos prazeres tão passageiros, e quando a gente chega numa idade um pouco mais avançada, que os irmãos veem que eu já estou chegando, os irmãos vão saber muito bem do que eu estou falando, que os prazeres da vida são passageiros. Como que a igreja vai ficar relevante para esse mundo pós-moderno? Eu gostaria muito de saber. E de fato nós não sabemos.
Nenhuma pregação os interessa. Quando eles escutam aquele dogmatismo daquele que diz que este livro é a palavra de Deus, ele desliga a rádio, a televisão e continua buscando um prazerzinho, um sexo, bebida, o que for. É triste demais, irmãos. Eu lembro Benjamin Moraes, que foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, que morava em Copacabana, anos atrás, ele já faleceu, me dizer: não há nenhuma maneira de alcançar esse povo de Copacabana. Nós não encontramos nenhuma maneira de alcançar esse povo. Tornar a igreja relevante para o pós-moderno é um desafio tremendo. E eu lembro do texto que eu acabo de ler, que a consequência de não glorificar a Deus, não ver a mão de Deus nas maravilhas da criação, imaginar que as coisas chegaram até nós de uma célula que por acaso apareceu do nada, ou talvez de uma sopa de química lá bilhões de anos atrás. Se essa explicação de fato não tem muita razão para a gente buscar a Deus, o que Deus faz diante desse impasse? Ele abandona. 3 vezes nesse texto, Paulo enfatiza: Deus os abandonou. Eu não quero crer isso. Os irmãos não querem crer isso, e com certeza pastor Ariovaldo não quer crer isso. Porque estamos aqui para falar de uma igreja relevante para toda a sociedade, não apenas para a periferia da cidade. Porque isso já é outra coisa. Eu não vejo muita dessa ideia pós-moderna na periferia. Os irmãos sabem que a maioria da população brasileira não é pessoas de alto nível, profissionais, grandes advogados e médicos e tudo mais. Todos preparados com aqueles melhores escolas que nós temos aqui. Não. A massa da população é pré-moderna, não pós-moderna. Eles aspiram modernidade. Talvez um dia eu vou possuir um carro, só que em nossa bela cidade de São Paulo não haverá lugar para andar nesse carro. Já gastei 2 horas e mais para chegar em casa do centro, uma distância de talvez entre 12 e 13 quilômetros. Podia ter andado a pé e chegado mais ou menos na mesma hora. Irmãos, essa vida boa que os pré-modernos buscam, e buscam como? Com a ajuda de Deus. Por que as igrejas aparecem em todo lado? Será que eu vi certo? Barueri tem 500 igrejas? É possível? Será que Campos, onde eu estive esse fim de semana passado, tem 70 igrejas batistas, para não contar assembleanos, que são bem mais notáveis no seu crescimento? O que quer dizer isso? Quer dizer que o povo pré-moderno está buscando modernidade.
E talvez um dia vão chegar a ser pós-modernos, quando eu estiver já bem deteriorado nesse mundo. Não duvido. Como que é essa cultura pré-moderna? Como é que funciona? Funciona como uma fé cega. Por exemplo, no Nordeste, quem já visitou, entrou naquelas vilas do Nordeste, ou parou numa dessas cidades tão afastadas do mundo moderno, a gente vê a simplicidade dessa vida. E aquilo que importa para eles, os irmãos sabem muito bem, é o padre, a Igreja Católica. E numa cidade como Juazeiro do Norte, os irmãos sabem que tem uma estátua de um padre chamado Cícero. Frei Damião, essa turma que manipula e tem fechado a Bíblia para esse povo. Tem dito que a maneira de ficar bem com a igreja é de fazer romarias, comprar algumas estatuazinhas, chamado fé popular. Que coisa, irmãos! Pós-moderno não é por lá, não. Dá uma visita a uma dessas cidadezinhas, quem não visitou, quem não passou lá, e bate na porta e diga para eles: eu tenho uma mensagem que vai transformar a sua vida, vai colocar você em contato com Deus vivo. Ele olha para você e diz: quem é você? Eu sou crente evangélico. E, palavra verdade, a resposta é: o seu Deus pode mandar chuva. E agora estão fazendo o mesmo pedido: seu Deus pode mandar sol, já que estão inundando as chuvas algumas dessas mesmas regiões. O que é que torna a igreja relevante para uma cidade como Diamante, Paraíba, onde a Juvep começou há quase mais ou menos 30 anos atrás? Foi quando eles pararam de evangelizar, tinha mais ou menos, não sei quantas pessoas, era o começo, um ônibus de jovens de uma pessoa, e começa a dobrar os joelhos e dizer: Senhor, mande chuva para essa cidade, porque eles afirmam que não tem chovido em 3 anos. Qual é a relevância da igreja? Quando começou a chover, choveu mesmo, ou 2 dias depois. De repente o povo estava aberto para ouvir a palavra e se converter, ou pelo menos decidir que queriam conhecer um Deus que pode mandar chuva. Meus irmãos, isso é que torna a igreja relevante no Nordeste, sertão de pobreza absoluta. Esse seu Deus pode resolver meu problema. E se as igrejas, por meio da televisão, por meio da mídia, conseguem convencer esse povo simples, esse povo não racionalista,
esse povo que não sabe muito sobre a teologia da libertação, mas eles sabem uma coisa: eles precisam de ajuda. Alguns estão doentes, alguns estão com outros problemas. Eles querem saber se esse Deus pode mandar chuva. É muito importante, queridos irmãos, nesse caso, a gente olhar novamente para a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos orientar. E vai nos orientar em que sentido? Nos dois montes em que Jesus se encontrou com os seus discípulos após a sua ressurreição. O primeiro monte é: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A autoridade não é o Padre Cícero, não é esse padre que anda de batina, não é a Igreja Católica, não é aquele senhor Papa do Vaticano. É Jesus Cristo. Toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra autoridade, queridos irmãos, não significa a mesma coisa do que poder. Autoridade vem da palavra grega exousia, ex para fora, ousia, natureza essencial da coisa. Saindo da essência é autoridade. E não tem muito a ver com poder. Quando, portanto, Jesus Cristo declara toda a autoridade nos céus e na terra, eu dou para o meu filho, inclusive, autoridade para salvar, João 17, versículo 2, todos aqueles que vêm a mim. O Pai me deu essa autoridade também. O capítulo 13, versículo 3 de João, que todas as coisas o Pai colocou nas minhas mãos. Em outras palavras, que Jesus manda. Portanto, ele fazer discípulos desse Jesus que tem toda a autoridade. O que é tornar a igreja irrelevante? É quando os discípulos supostos de Jesus Cristo não obedecem às regras do governo celestial, porque ele vai reinar até colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Assim diz 1 Coríntios 15, versículo 24 a 28. E se ele vai fazer isso, vai ser porque discípulos obedeceram tudo que ele ensinou. A relevância da igreja, portanto, na periferia é: onde está a autoridade de Jesus Cristo? Na vida da pessoa que ora, a vida da pessoa que prega, a vida da pessoa que diz: eu vou substituir o seu líder por um outro líder, chamou de pastor fulano de tal. No interior da Bahia, mais ou menos 100 anos atrás, apareceu um missionário branco, a cavalo, parou na casa de João Dourado, coronel da região perto de Irecê. Imagina, 100 anos atrás. O missionário pediu um lugar para dormir, uma foragem para o seu animal. João Dourado: não dou hospedagem para protestante nenhum. Lembra-se que o interior da Bahia era perigoso nesses dias. Mas, como esse missionário era muito simpático, e ele fez o que toda pessoa que busca ajuda de um brasileiro já sabe: eles são de coração muito mole. Ele conseguiu ficar à noite. E lá veio o João Dourado começar a falar com ele.
E começou a fazer perguntas, aí eu falei que eu não falaria nada, ficaria em total silêncio. E o senhor está pedindo que eu fale? Pode falar. Daí ele começou a falar sobre a Bíblia, falar que a Bíblia católica é igual à Bíblia dele. E esse homem não acreditava de jeito nenhum. Ele foi para o padre, não sei se o dia seguinte disse: senhor padre, me deixa usar a Bíblia, eu quero comparar com essa Bíblia que esse missionário trouxe. Quando ele viu que era a mesma coisa, ele ficou convencido de uma coisa: que a autoridade espiritual não era mais esse padre. Um dia vem passando um vaqueiro, novamente, falta de água, uma região bem do sertão, meio seco, no interior da Bahia. Esse vaqueiro pede água. Se eu tivesse água, daria para os meus próprios animais. Aquele vaqueiro disse: se eu pedir a Cristo e Ele mandar chuva, o Senhor me dará alguma água? Nesse caso sim. Daí se ajoelha e o que acontece? Deus manda chuva. Quer dizer, a autoridade já estava lá, na pessoa do padre. Essa é a autoridade brasileira espiritual. De repente vem alguém que pode fazer o que o padre nunca tentou fazer. Imagine. Dizer que ele poderia pedir a Deus e Deus resolver o problema de água na região da seca. Enquanto esse simples vaqueiro pede e recebe. Isso quer dizer o quê? Que receberá um poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A igreja relevante, a igreja que tem poder. Reconhece a autoridade de Jesus para poder glorificá-lo, mas ele recebe do Espírito Santo poder, dunamis. E quando falta poder, ele pede, porque quem pede, ele dá. O interessante, meus irmãos, eu estar lá em Belo Horizonte, estar com esse pastor, que um dia ele foi escalado para pregar numa igreja em que o pastor tinha uma esposa que não foi na igreja em 15 anos por causa da depressão. Esse pastor falou, esse itinerante convidado disse: traga sua esposa esta noite. Ela não vem. Deixa eu falar com ela. Começou a falar com ela e disse: venha para o culto esta noite, porque eu vou orar por você e você vai ser liberto. 15 anos de depressão. Os irmãos têm coragem para dizer isso? Somente se a igreja é relevante, se Deus realmente fala. Nessa noite ela foi liberta. Eu estive nessa casa lá nos Estados Unidos, onde esse pastor orou, e Deus tinha resolvido esse problema. Meus irmãos, milagres e sinais, maravilhas, não são essenciais para a igreja ser relevante. Aliás, a igreja vai ser bem mais relevante se ela obedecer ao seu mestre e fazer exatamente o que Jesus manda. Mas quando a igreja
não tem jeito de ensinar isso, porque somos tão indisciplinados, tão esquecidos, e quando a própria vida do líder da igreja não é um líder discípulo, Deus manda milagres. Pelo menos a Universal do Reino diz que manda. Deixa-me ler esse texto. Romanos 15, versículo 18. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meio intermédio, em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. A obedecer. Pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém arredores até o Ilírico, eu proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Os irmãos sabem que Paulo não podia ter falado isso se ele não tinha deixado líderes naquelas regiões com bastante poder e bastante compromisso com a autoridade de Jesus Cristo. Não tenho dúvida nenhuma. Como que a igreja vai se tornar relevante? Convencendo qualquer povo que está aberto a ser convencido, que estão perdidos. Não adianta tentar salvar uma pessoa que não está perdida. E se não tem verdade absoluta, se não tem juízo final, como a maioria não crê que tem, então a possibilidade de ser relevante é muito pequena. Eu trabalhei nos Grandes Lagos como capelão e tinha um emprego normal para poder ganhar dinheiro para estudar em Edimburgo. O interessante é eu pregar um domingo e outro estudante da Chicago Divinity School pregava no outro. E um domingo de manhã eu fiquei acordado, porque eu trabalhei a noite toda, para ouvir esse homem pregar. Ele conseguiu pregar a mensagem inteira sem mencionar Jesus ou Deus uma vez. Imagina, estudante dele, imagina a relevância da sua mensagem. Se nós perdemos nossa fé, se nós não temos certeza das coisas que nós pregamos, a que o ponto de viver nessas realidades, no dia a dia, a igreja vai pregar a mesmo tipo de mensagem daquele jovem cujo nome eu não lembro mais. Eu não preciso falar muito mais para os irmãos, porque os irmãos sabem tudo que eu tenho falado. Relevância é para a glória única de Deus e não dos homens. Se eu procuro a minha própria glória, seja com dinheiro, seja com satisfação de sexo ilícito, o que for, eu perco a minha relevância. A relevância da igreja está na sua santidade. Por quê? Porque só na santidade da igreja e dos seus líderes que o poder de Deus se pode manifestar. Ele não vai manifestar seu poder quando pessoas estão vivendo em absoluta desobediência ao Senhor da glória, ou pregando uma mensagem contrária ao livro inspirado que Ele nos deu. Portanto,
a nossa missão é tremendamente simples. Se tem alguém para ouvir, eu creio que nas periferias das nossas cidades tem muita gente querendo ouvir, onde as igrejas realmente reúnem o pessoal. Tenho ido para tantas igrejas nesses bairros, favelas, esse povo que não tem futuro nenhum neste mundo, mas eles estão buscando um futuro no mundo vindouro. E se esse líder, esse pastor convence que vale a pena conhecer a Cristo, vale a pena crer nas verdades deste livro, e que Deus responde a oração, eles estão prontos a se entregar. E a igreja se tornar relevante para esse bairro. Senhor, muito obrigado que Tu reuniste este povo aqui. Estamos todos desejosos de saber como, Senhor, podemos ser relevantes num mundo como este. Mundo pós-moderno, pré-moderno e até moderno também. Oh Deus, tenha misericórdia da Tua igreja. Oh Deus, mande aquele avivamento que voltaria a crer, queria criar fé que Jesus Cristo realmente é o Senhor e que Sua palavra é a verdade e que o Espírito Santo tem poder. E nós te agradeceremos eternamente, Senhor, pelo fato de que Tua igreja brasileira realmente está pronta para Te obedecer e discipular e Te glorificar, já que essa é a razão que Jesus morreu na cruz e foi levado à destra do Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus.